Sexo e Destino, de André Luiz, segunda parte, capítulo 14. Obtendo a dilatação do prazo para mais amplos estudos no Almas Irmãs, acompanhei o irmão Félix até que se retirasse da chefia para entregar-se à preparação de novas tarefas. O instrutor escolheu a Casa da Providência para se despedir da comunidade. Na data fixada, desde cedo, as portas do edifício permaneciam abertas para quantos quisessem dizer adeus ao querido orientador, que todos os residentes no instituto consideravam um herói. Ministros da cidade, admiradores situados em lugares vizinhos, comissões de vários órgãos de serviço, todas as autoridades da organização, amigos, discípulos, beneficiários e outros companheiros que procediam de longe, ali se reuniam, irmanados numa só vibração de agradecimento e de amor. Regis se informou de que o chefe estimaria rever os doentes nas últimas horas de ação administrativa, mas, convencido de que não conseguiria satisfazer a esse propósito, por escassez de tempo, nos recomendou selecionar nos setores de irmãos hospitalizados aqueles que se evidenciassem capazes de comparecer à transmissão de poderes, sem dano para as atividades em pauta. Alinhamos para logo 200 que não criariam problemas e, desejando salientar a dedicação incessante de Félix para com os menos felizes, Regis determinou fossem acomodados na primeira fila do auditório, como homenagem silenciosa àquele que os amava tanto. Quase todos eles se destacavam enfraquecidos e trêmulos, simbolizando vanguarda de saudade e sofrimento na assembleia, portando ramalhetes nas mãos. Contemplava-os enternecido quando Félix chegou, por fim, denotando a firmeza e a serenidade que marcavam suas atitudes. Instalou-se tranquilo entre o ministro da Regeneração, que representava o governador, e o irmão Regis, que o substituiria, mas, ao relancear os olhos pelos milhares de circunstantes que repletavam entradas, salões, escadas e galerias, com os enfermos à frente, estampou no semblante abalo inexprimível. 500 vozes infantis de antemão, preparadas por irmãs reconhecidas, cantaram em coro 2 hinos que nos arrebataram a culminância de sentimento. O primeiro deles se intitulava Deus te abençoe, executado por oferenda dos companheiros mais velhos, e o outro se subordinava à expressiva legenda Volte breve, amado amigo, homenagem de reverência endereçada ao instrutor pelos mais jovens. Emudecidos e derradeiros acordes da orquestra que imprimiu desconhecida beleza às melodias, os 200 enfermos desfilaram diante de Félix em nome do Almas Irmãs, que delegava aos companheiros menos afortunados a alegria de apertar suas mãos, oferecendo-lhes flores. A transferência de autoridade foi simples, com a exposição e leitura respectiva de um termo referente à modificação. Cumprido o preceito, o ministro da Regeneração abraçou em nome do governador o irmão que partia e empossou Regis, que ficava. O novo diretor, com a voz de quem chorava por dentro, expressou-se breve, suplicando ao Senhor abençoar seu companheiro de regresso à reencarnação, hipotecando-lhe simultaneamente votos de triunfo nas lutas que esposava. Confundido e humilde, acabou convidando Félix não só a usar a palavra,
como também a prosseguir exercendo o comando daquela casa, por direito que ele, Regis, julgava imprescritível. Intensamente comovido, o interpelado levantou-se e, como se nada mais tivesse a ditar àquela instituição que recolheu mais de meio século de seu trabalho, elevou a fala em prece. Senhor Jesus, que te poderia rogar quando tudo me deste no carinho dos amigos que me cercam, na luz do amor que não mereço? Entretanto, mestre, em nos colocando sob tua bênção, temos algo ainda a implorar-te confiante. Agora que novas realizações me chamam na terra, auxilia-me por piedade, para que eu seja digno do devotamento e da confiança desta casa, onde por mais de meio século recebi a magnanimidade e a tolerância de todos. Diante da alternativa de tomar novo corpo no plano físico, a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões, induze, por misericórdia, os amigos que me escutam e a me socorrerem com a benevolência de que sempre me cercaram, para que eu não resvale em novas quedas. Senhor, abençoa-nos e sê glorificado para sempre. Félix pronunciou as últimas palavras, cessando dificilmente a emotividade que o traía, mas, como se o firmamento lhe respondesse de imediato à apelação, amigos das esferas superiores ali presentes, embora se nos mantivessem inacessíveis ao olhar, valendo-se das forças espirituais de todo o auditório, positivamente orientadas numa só direção, materializaram farta chuva de pétalas luminosas, que desciam do teto a se desfazerem, assim que tocavam nossa fronte em vagas de perfume inesquecível. A expectativa prosseguia por instantes de alegre silêncio, quando um carro estacou à porta do foro repleto, e logo após certa mulher penetrou o recinto, revestida de luz. Num átimo, todos os circunstantes se levantaram, inclusive o ministro da Regeneração, que a envolveu para logo num olhar de fundo respeito. Hesitei um momento só. Reconhecia, feliz. Era a irmã Damiana, que integra em nosso lar o quadro de campeões da caridade nas regiões das trevas, de quem Félix conservava o retrato e a quem se ligava por estranhos laços de afeto. A benfeitora, que revelava imensa modéstia, se trajou de esplendor, daquele esplendor que, de certo, tantos sacrifícios lhe custou. Então, só para mostrar a alegria com que vinha receber e aprontar para novo renascimento aquele a quem amava por filho do coração. 4 anos se passaram celeremente. Esperança, esforço, trabalho, renovação. Embora nunca me esquecesse de Félix, vários instrutores haviam recomendado o nosso afastamento temporário da nova incumbência de que se investia, para não sermos tentados a prejudicá-lo por excesso de mimos. No entanto, quando menos esperava, o irmão Regis me enviou fraterna mensagem avisando que cessou o impedimento. Félix venceu todas as lutas no ajustamento ao corpo físico. Alguns dias depois, Cláudio, Persília e Moreira, em serviço no Rio, me convidaram, em memorando afetuoso, a rever o inesquecível amigo que todo o Almas Irmãs até hoje cerca de infatigável carinho.
revivendo comovedoras lembranças. Tornei ao Flamengo, mas o tempo alterou tudo. Família diversa ocupava o apartamento que se vinculava às minhas recordações. Ou seja, o apartamento já era de outra pessoa. Um amigo desencarnado, por solicitação de Moreira, que o cientificou de minha visita eventual, me forneceu prestativo o novo endereço, explicando que Gilberto e Marina se viram na contingência de vender a moradia a fim de atenderem a questões de inventário. Meses após a desencarnação de Cláudio, a família agora morava em Botafogo, para onde me dirigi ansiosamente. Nenhuma frase terrestre para delinear a alegria do reencontro. Cláudio e Persília estavam lá. Moreira, ausente em serviço, chegaria mais tarde. Enleado nas vibrações balsâmicas do acolhimento de meus anfitriões espirituais, revi o casal em conversa com Dona Justa. Reavistei Marita na forma de uma menina bonita e chorona. Profundamente sensibilizado, contemplei Félix, que passou a chamar-se Sérgio Cláudio, na rósea ternura dos 4 anos de idade. Temperamento visceralmente diferente da irmãzinha, já mostrava serenidade e lucidez nos pensamentos e nas palavras. Permaneci impressionado, ignorando como externar a alegria. Era ele mesmo. Encantado, divisava novamente a chama daqueles olhos inesquecíveis, embora brilhasse num corpo de criança despreocupada. Cláudio e Persília me informaram que Nemésio foi conduzido ao plano espiritual 1 ano antes, em seguida a escabrosos padecimentos. Contaram que verdadeiras maltas de obsessores alcançavam o apartamento de Botafogo quando o pobre companheiro se achava prestes a partir. Porém, Persília acompanhou o movimento intercessório que se levantou em favor dele no Almas Irmãs. Amigos devotados interpunham recursos exigindo caridade e misericórdia, quando se soube que a justiça no Instituto o considerava envolvido em definitivo banimento. Antigos companheiros, em apelos calorosos, mencionaram os gestos de beneficência que praticou ao tempo de Dona Beatriz, somados ao triênio de enfermidade e paralisia que suportou, resignado. Diante dos empenhos multiplicados de que o próprio irmão Regis partilhava, já que, seguindo a orientação administrativa de Félix, inclinava o poder à benevolência, os magistrados permitiram a reabertura do processo para amplos debates. Reposto o assunto em exame, a Casa da Providência enviou 2 notários a Botafogo para instruir com segurança as petições que se adensavam. Mas os serventuários tinham chegado exatamente na ocasião em que Nemésio, parcialmente desencarnado, enlouqueceu ao descobrir em redor do refúgio doméstico a presença das companhias infelizes que irrefletidamente cultivou. Verificando-se o inesperado, os juízes, por espírito de igualdade, recomendaram se conservasse sua demência por benefício, no que, aliás, tinham sido referendados pelo irmão Regis, porque essa era a única fórmula pela qual se podia dar uma guarda conveniente, de modo a subtraí-lo à sanha de malfeitores desencarnados, que ansiavam possuir sua ajuda em vileza, tão logo se livrasse do corpo destrambelhado. Em vista dessa bênção, obteve a internação num manicômio respeitável, mantido pelo Almas Irmãs,
em região purgatorial de serviço restaurativo, onde continuava em tratamento vagaroso, incapaz de assumir compromissos novos com as inteligências das trevas. Então, Nemésio não tinha merecimento para ir para o Almas Irmãs. Foi encaminhada uma intercessão feita por espíritos amigos e, após análise, os espíritos amigos o mantiveram em demência para benefício dele, porque era a única forma de mantê-lo afastado dos espíritos afins que desejavam sua companhia para praticar maldades assim que ele desencarnasse. Assim, ele foi em tratamento para um manicômio mantido pelo Almas Irmãs em zona purgatorial, certo? Quanto a Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornou ao convívio familiar, apesar do interesse incansável de Gilberto e Marina para reaver sua confiança. Dizia detestar parentes, apesar de enferma, bebia e jogava com desatino. Porém, Cláudio acentuava que os filhos espreitavam oportunidade a fim de apresentar-lhe os netos. E Persília acrescentava que eu cheguei justamente na véspera de tentativa promissora. Naquele sábado pela manhã, o casal se inteirava de que ela frequentava diariamente a praia de Copacabana, descansando na areia a fim de inalar os ares puros do mar alto, a conselho do médico. No dia seguinte, domingo, Gilberto e a companheira contavam com o tempo bastante para a nova investida à conquista da suspirada reconciliação. Estava convidado a cooperar, descansasse ali junto deles, aguardasse. Nós nos entretemos largo tempo em torno das maravilhas da vida. Persília comparou a existência terrestre a um tapete precioso, de que o espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado avesso. Noite avançada, Moreira apareceu acrescentando-nos a cordialidade reconfortante. Recolhido por fim ao repouso, desejei me aproximar de Sérgio Cláudio para auscultar sua posição espiritual naquela fase da infância. Mal sufoquei o impulso. Prometi de minha parte no Almas Irmãs nada praticar em nome do amor que arriscasse o seu desenvolvimento tranquilo. Me vali dos momentos de calmaria para estudar, refletir, recordar. Manhãzinha, nos achávamos a postos. Marina, madrugadora, movimentou-se às 6 e, às 8 horas, sob os desvelos de Dona Justa, a família se reunia à mesa em ligeiro repasto, antegozando os divertimentos da praia. Marita queria o maiô verde e a lata de bolo. Sérgio Cláudio preferia sorvete. Antes da saída, a esposa de Gilberto, revelando admirável madureza, pensou na missão que demandavam. Lembrou-se de Cláudio, sentindo-se espiritualmente assistida por ele, e pediu aos 2 garotos orassem juntos. O pequeno se endireitou no meio da sala e recitou a prece dominical, seguido pela irmãzinha que, embora maior, gaguejava numa ou noutra expressão. Em seguida, Marina solicitou ao pequerrucho: meu filho, recorde em voz alta a oração que ensinei a você ontem. Esqueci, mãezinha. Comecemos outra vez. E erguendo a fronte para o alto, na atitude reverente que lhe conhecíamos, o menino repetiu uma a uma as palavras que ouvia dos lábios maternos. Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar
conosco. A pequena caravana, acompanhada por nós, desceu do ônibus nas proximidades da praia. 9 da manhã, sol esplêndido. Éramos 4 companheiros desencarnados, junto aos 4. Para que Dona Márcia não prejudicasse suas intenções, Gilberto e Marina resolveram mergulhar imitando as crianças. Em torno, milhares de banhistas que compartilhavam risonhos a festa permanente da natureza. O bancário e a mulher se entreolhavam de maneira significativa, vasculhavam recantos aqui e acolá. Pesquisaram até que enxergaram Dona Márcia em maiô, estirada sob tenda acolhedora. Parecia cansada, triste, embora sorrisse para o bando alegre das amigas. Cláudio, emocionado, ponderou que dispunhamos da possibilidade de envolvê-la em reminiscências edificantes. Boas lembranças naquela hora, com certeza ajudariam, né? Nos aproximamos dela, enquanto Gilberto e Marina, com os rebentos, se aproximavam guardando aparente despreocupação. Sob nossa influência, a viúva Nogueira começou inexplicavelmente para ela a pensar na filha. Marina. Onde andaria Marina? Que saudades! Como lhe doía agora a separação! Como tinha sido espinhoso o seu caminho! Lembrava o lar de ânimo opresso, revia o princípio. Cláudio, Aracélia, as filhas e Nemésio se rearticulavam na sua imaginação, reintegrando quadros de amor e dor que jamais pôde esquecer. Tanta amargura seria a vida? E se perguntava, de alma inquieta, se teria valido a pena existir para alcançar a velhice em tamanha solidão. Nisso, percebe que a turma se avizinha, ergue-se assustada e reconhece o grupo, observando-se apanhada de surpresa. Atônita, fixou Marina, Gilberto e Marita de relance. Entretanto, ao esbarrar com os olhos em Sérgio Cláudio, ficou enlevada. Ó Deus, que estranha e linda criança! Monologou no íntimo. O menino largou apressada a mão materna, após Marina haver cochichado algo aos seus ouvidos, e atirou-se a ela, gritando comovedoramente: Ai, vovó, vovozinha, vovozinha. Márcia estendeu maquinalmente os braços para acolher aqueles braços diminutos que a enlaçavam. O minúsculo coração, que passou a bater de encontro ao dela, lhe pareceu um pássaro de luz que descia dos céus a pousar no seu tórax abatido. Fez menção de beijar o pequenino, mas recônditas impressões de felicidade e de angústia lhe causavam sensações de amor e medo. Por que o netinho lhe despertava tão contraditórios pensamentos? Porém, antes que se decidisse a acariciá-lo, Sérgio Cláudio levantou a cabeça, que lhe entregou por momentos ao ombro nu e cobriu o seu rosto de beijos. Não houve mecha de cabelo que não alisasse com os dedos ternos, e nenhuma ruga que não afagasse com os lábios enternecidos. Enleada, Márcia recolheu as saudades dos filhos, abraçou a menina, que também via pela primeira vez, se referiu à saúde e, quando começou a comentar quanto à vivacidade dos netos, Marina recomendou ao filhinho declamasse a prece de vovozinha, que pronunciou em casa antes de sair. Sérgio, com a noção inata do respeito que se deve à oração, despencou-se do colo a que se agarrou, perfilou-se diante de Dona Márcia, fincando os pés rechonchudos na areia.
e, fechando os olhos em laboriosa diligência de imaginação para ofertar de si mesmo aquela manifestação de carinho, repetiu firme: Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Dona Márcia prorrompeu em lágrimas copiosas, enquanto o menino se asilava de novo nos seus braços, que tremiam de alegria. Que é isso, mamãe? A senhora chorando? Perguntou Marina carinhosa. Ah, minha filha, respondeu Dona Márcia, aconchegando-se o neto ao peito. Estou ficando velha. Logo após, se despedia das companheiras, avisando que naquele domingo almoçaria em Botafogo, mas intimamente estava persuadida de que não largaria a residência da filha em Botafogo, nunca mais. O menino prendeu seu coração. Acompanhei o grupo até o asfalto. Gilberto, feliz, chamou um táxi. Cláudio, Persília e Moreira, que seguiriam de volta, me abraçaram em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido para seguir adiante. Sozinho em espírito, diante da multidão, confiei minhas lágrimas de enternecimento e alegria. Desejei abraçar aquela gente generosa e espontânea, que brincava entre o banho e a peteca, ensaiando a fraternidade por família de Deus. Cambaleando de emoção, tornei ao local em que Márcia e o neto tinham fruído o reencontro sublime, e a simbolizarem para mim o passado e o presente, forjando o futuro na luz do amor que nunca morre. Beijei o chão que haviam pisado e orei, rogando ao Senhor os abençoasse pelos ensinamentos de que me enriqueciam. Dos milhares de companheiros reencarnados, em risonha agitação, nenhum assinalou de leve o meu culto de reconhecimento e de saudade. O mar, entretanto, como se visse compadecido o meu gesto medroso, arremessou extenso véu de espuma sobre o trato de areia que eu beijei, como se quisesse guardar a nota pagada de minha gratidão e reverência, na pausa das ondas, incorporando-a à sinfonia imponente com que não cessa de louvar a beleza sem fim. E assim André termina o capítulo, termina mais um livro, né? Quanto a lição importante. Um obsessor se transformando em mentor. Um encarnado fazendo a reforma íntima, a tal ponto que pôde continuar ajudando seus entes queridos por 10 anos ou mais. Uma pessoa que teve sua desencarnação antecipada pôde retornar ao mesmo grupo para dar continuidade aos seus propósitos. Uma pessoa pôde ser auxiliada sendo retirada de zona umbralina, fazer sua reforma, se dedicando a auxiliar seu próximo, ao ponto de, sem a necessidade de reencarnação compulsória, poder deixar a sua consciência exigir, implorar voluntariamente sua reencarnação, a fim de se colocar ao encontro daqueles que foram feridos por essa pessoa. Uma pessoa com seu coração endurecido reencontra seu amado em seu neto, para que ela tenha a oportunidade de se modificar, de voltar a ter amor no seu coração. Gratidão, André Luiz, por suas obras de amor, de ensinamento, de nos mostrar que é sempre possível melhorar. Como é importante sabermos que nós carregamos nossas imperfeições, mas como lições para agirmos de forma diferente. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.